Queridos irmãos e irmãs, o Senhor vos dê a paz. Estamos aqui em Nazaré. Na cidade de Nazaré nós sentimos aquele silêncio, escutamos aquele silêncio. Aquele silêncio que eu gosto de chamar o silêncio de Maria, que é um silêncio habitado pelo Espírito Santo, habitado pelo desejo de fazer a vontade de Deus, de viver naquele sim, no sim de Maria ao projeto de Deus, sem medir consequências, sem pensar no como vai ser, perguntando, dialogando, usando a inteligência humana, mas ao mesmo tempo decidindo segundo o coração de Deus, que é sempre a felicidade que temos para nós. Deus quer sempre o nosso bem, por isso nos chama e nos dá uma vocação. Para nos falar dessa vocação, uma vocação especial, hoje vamos falar do celibato. Irmãos e irmãs que desejam viver no celibato para o reino dos céus. Temos conosco a nossa querida Fátima, missionária Fátima da comunidade Shalom, missionária celibatária da comunidade Shalom. Eu perguntei hoje, porque nós sempre falamos a Fátima, mas é a Fátima Lima dos Santos. A nossa querida Fátima, que é missionária da comunidade Shalom, aqui em Nazaré, na Basílica da Anunciação. Fátima, muito obrigado. Obrigada porque a você aceitou o convite de falar da tua vida. Não é fácil. Eis-me aqui. Bem-vinda. Obrigada. Então, tentando apresentar a Fátima é celibatária, ela é missionária aqui, é do Nordeste do Brasil, é do Sul da Bahia, não é isso, Fátima? Isso, padre, Itabuna. Fátima, eu fico sem jeito. Por quê? de entrevistar a Fátima, porque eu estou sempre pegando no pé da Fátima, zoando, não? Porque a Fátima, ela faz o serviço na Basílica da Anunciação, pedindo silêncio. Ela tem com o sotaque do Nordeste. Quando ela fala inglês, vocês podem imaginar a Fátima falando inglês, pedindo silêncio. Então, eu estou sempre zoando, mas com muito carinho, porque a Fátima é uma pessoa muito afável. Muito obrigado, Fátima. Vamos falar dessa vocação para o celibato. Então, padre, é uma grande graça, né? Estar aqui no programa, na casa com a Sagrada Família. Estou um pouquinho nervosa, porque é a primeira vez, acho que tudo que é a primeira vez você fica um primeira pouco, vez, né? Na televisão? Não, não é. é. Fátima, Não, toda semana na você está fiacolata, na fiacolata, na procissão luminosa, na adoração. Dizem que não, mas você... aí você não está assim, sendo focada, né? Assim. Depois nós vamos ter que pedir a Milena para imitar como a Fátima faz durante Não, Milena! Como a Fátima faz durante a fiacolata, dando as coordenadas para a canção nova, para a procissão luminosa. Então, Fátima, padre, celibatária na comunidade católica Shalom. Não é isso? Isso, com muita alegria, né? Então, assim, é um chamado de Deus, né? O celibato. E é um caminho que a gente vai trilhando muito pela oração, porque você só ouve um chamado se você para escutar. Se eu estou aqui conversando com os outros irmãos e você está me chamando, eu posso não escutar. Ou eu posso ouvir e não escutar, né? Uhum. Mas, então, a oração é um caminho muito excelente para nós, dentro da comunidade Shalom, para trilhar esse caminho de escuta da voz de Deus, né? E aí, durante esses anos na comunidade, eu fui trilhando também um processo de discernimento para ouvir essa voz de Deus que me chamava ao celibato, né? E aí eu conto a história. Então vamos apresentar os outros irmãos da comunidade Shalom. Temos os cantores, sim. Fátima. Ela falou que não quer, que é a primeira vez na televisão e já está pegando o espaço de todo mundo. Então, vamos lá. Vamos saudar os nossos cantores, a Milena e o Augusto, que vão trazer o nosso canto. Muito obrigado sempre por essa presença. Obrigado. A Milena está namorando, é da comunidade Shalom, mas com a outra... Eu não sei te chamar outra vocação. Não. Estado de vida. Um outro estado de vida, que não é... Eu não gosto de ver como oposição, não. É um complemento da vocação na igreja. A Milena, que
da comunidade católica Shalom, e está namorando com Tomás Guarez, que está lá no Rio Grande do Sul, sim, que é nosso amigo. Damos um grande abraço para o Tomás. E também um grande abraço para todos os irmãos e irmãs, as pessoas maravilhosas da Serra Gaúcha. Tem muito tempo que eu não mando abraço para o pessoal da Serra. São pessoas maravilhosas, as pessoas lá de Paraí do Sul, as pessoas também, os irmãos e irmãs lá de Vanini, Passo Fundo, Caxias, todas as pessoas maravilhosas, meus amigos. Eu amo a Serra Gaúcha. Tá bom? Obrigado pela presença, obrigado, Augusto. Obrigado, saudamos também o nosso seminarista, que vai trazer os pedidos de orações, Frederico, do Rio de Janeiro, bem internacional hoje aqui, né? Muito obrigado, padre. É uma alegria poder estar aqui. Então, voltamos. Agora vamos falar dessa vocação, tá certo? Fico zoando a Fátima, ela não liga. Fátima, você falou desse discernimento. Realmente, quando nós falamos de celibato, nós pensamos aos padres, não aos sacerdotes, aos religiosos. Aqui no Meio Oriente, no Oriente Médio, os padres que não são católicos ou latinos até são casados, então é uma vocação muito especial, realmente aquela do celibato. No Ocidente, os padres latinos, todos fazem a promessa de celibato, os religiosos fazem o voto de castidade e vivem essa dimensão, as religiosas. Mas as comunidades de vida também têm essa possibilidade, não tem os casais, seja na comunidade de vida e aliança, tem os sacerdotes que pertencem à comunidade, mas tem também os celibatários. Exatamente. Como foi esse discernimento para escolher o celibato como para o reino, não? Celibato para o reino dos céus. Então, padre, quando a gente entra na comunidade, a gente recebe assim as formações, né, específicas sobre o matrimônio, sobre o sacerdócio e sobre o celibato. E quando eu ouvi assim que o celibato era um chamado a você deixar tudo para seguir Jesus, para estar com Ele, né? E vinha muito aquela imagem de Madalena, né, aos pés da cruz, né, que deseja derramar o seu coração para Jesus, né. E aí eu ouvi também um matrimônio que, claro, todos nós nascemos com a tendência natural de nos unirmos a uma pessoa, né. O amor humano vem de Deus, é algo belo, é algo sagrado, é um sacramento também, né. E aí eu lembro que a minha experiência de Deus começou, né, na Eucaristia, né? Eu tinha apenas 9 anos de idade que eu fiz a primeira comunhão, né? E eu estava assim rezando até por este programa e vinha muito aquela frase de Santa Teresinha: no coração da igreja eu serei o amor, né? E até me emociono, né? Porque esse ser filha da igreja foi dentro da igreja que eu conheci a Deus. Foi dentro da igreja que eu descobri a comunidade Shalom. Foi dentro da igreja que eu tive a minha primeira experiência com Jesus Eucarístico, né? E eu lembro quando a catequista disse que Jesus ele vinha se dar inteiramente a nós, ele ia entrar dentro de nós, se fazendo um pãozinho. Então a criança, ela imagina assim, né? A gente assiste, quando é pequeno, assiste muito desenho animado e fala assim, aquela história de transformar, né? Então, Jesus vai se transformar num pãozinho para estar dentro de mim. Então, eu vou ficar com Ele para sempre, né? E ali eu tive a primeira experiência com Jesus, né? E eu queria ficar com Ele para sempre, era aquele sentimento. E eu acho que aí já começou a nascer esse desejo de estar com Jesus sempre, né? E aí depois eu lembro que eu conheci, fui para o encontro do Movimento dos Focolares, né? Então eu iniciei a minha caminhada no Movimento dos Focolares, né? E eu fico muito feliz porque eu estou aqui na Casa de Maria e a gente tem essa comunhão dos carismas, né? Canção Nova, Focolares, Shalom, né? E isso eu me sinto muito igreja, filha da igreja, né? E aí eu lembro que eu fui fazer um encontro, eu tinha uns 11 para 12 anos, mais ou menos, e lá numa pregação, como é importante também esse encontro com Deus na palavra, né? Aquela palavra de João 14, né, que fala, nada perturbe o seu coração, que até Santa Teresa d'Ávila faz um poema, né? Nada perturbe o seu coração, porque tudo passa e só Deus basta. Ali eu me senti batizada, assim, como se o Espírito Santo dissesse assim, me fez entender assim, uma clareza de que tudo passava na vida e que só Deus ia me bastar.
né? E aí eu voltei para casa. Eu lembro que eu era uma menina assim, gostava muito de sair, de brincar, né? E tudo mais. E eu dizia para minha mãe, quando eu crescesse, eu queria namorar, queria ir para as festas, queria fazer tudo, né? E aí eu lembro que eu voltei e comecei a pedir para ela para ir todos os dias para a missa para receber a Eucaristia. Porque eu queria me encontrar com Jesus todos os dias, né? Porque eu descobri que só Jesus me bastava. Então, aí você vê como é importante as famílias levarem os filhos para fazer a primeira comunhão, para ter esse encontro com Jesus, porque é na igreja que nascem as vocações, né? Porque a Milena, um exemplo, conheceu o namorado dela, e, se Deus quiser, o futuro esposo, na igreja, aqui na casa da Sagrada Família, né? Então, é na igreja que você encontra a vocação, né? Então, aí depois, com o passar do tempo, eu encontrei a comunidade Shalom, né? Descobri a minha vocação, e ali eu comecei a fazer um processo de discernimento, né, para o celibato. E aí, como é importante, né? O senhor perguntou como é esse processo de discernimento no celibato. Primeira coisa muito importante é esse encontro com a pessoa de Jesus, pela oração, porque você precisa escutar, como eu já disse, né? Você precisa escutar a voz de Deus nos sacramentos, na Eucaristia, na palavra, né? E na voz de Deus que ressoa no seu interior, né? E eu, em oração, pedia muito em adoração, né, a Jesus Eucarístico, né? Eu pedia a Jesus, qual é o meu chamado dentro da igreja, né? Como diz Santa Teresinha, né? E vinha muito essa voz que dizia: eu te chamo a deixar pai, mãe, né? O matrimônio, que é algo belo, sagrado, né? Que você gera filhos também para Deus, né? Para você gerar filhos para a igreja, né? E esse matrimônio espiritual para essa união íntima com Cristo, que é o celibato, né? Eu defino o celibato como essa união profunda, onde você vai, pela oferta de vida, pela entrega diária de vida a Deus, à igreja, no carisma que Deus te chamou, a gerar filhos para a igreja, né? É muito profundo, porque você disse em poucas palavras, Fátima, toda a vocação para o celibato. Nós padres vivemos essa dimensão, não as religiosas, vocês celibatárias, vivemos a dimensão de sermos na igreja esposos, não? Aquele amor esponsal no celibato, também de sentirmos filhos da igreja e também padres e madres. Eu penso que ali é um momento especial da maturidade da vocação ao celibato, não é isso? Exatamente, isso mesmo, padre. E uma coisa interessante na comunidade, que essa riqueza, esse dom que o nosso fundador diz que é a nossa pérola dentro do carisma Shalom, que é a complementaridade entre o matrimônio, o sacerdócio e o celibato. Aí ele até fala, né, que a nossa comunidade deve refletir a vivência da Santíssima Trindade. Que aí ele diz, né, que o pai inspira o matrimônio, o filho inspira o sacerdócio e o espírito inspira o celibato. Então, esse ser como Maria, que é a esposa do Espírito, né? Então, o celibato ele só é possível se eu buscar essa vida no Espírito, essa intimidade com o Espírito, porque é o Espírito Santo que vem em socorro à minha fraqueza, como diz em Romanos, né? Porque nós não sabemos orar como convém, não sabemos viver santamente, mas o Espírito Santo, sempre as pessoas me perguntam, né? Quando eu vou de férias, na casa dos meus pais e tudo, mas como é? Você é uma jovem, né? Dizem até que eu sou bonita, né? Bonita. Mas eu me acho bonita, porque o Senhor só faz, né? Só cria coisa bela, né? Então, bonita, jovem, e deixar tudo para viver uma vida. Você não se sente só, não sente falta, você nunca vai ter um filho, né? Então, aí eu começo a falar da beleza que é essa oferta. Eu disse, não, é uma oferta, é uma renúncia que a gente faz, mas é uma renúncia feliz. E fecunda. Né? E fecunda. É muito fecunda. Exatamente. Fecunda. E na comunidade, para encerrar, né, a comunidade diz que o celibatário ele deve ser instrumento de fecundidade espiritual, de poder espiritual na comunidade e na igreja. E ele deve motivar na comunidade a dimensão esponsal entre os casais, né?
no sacerdócio, levar a comunidade a viver a dimensão esponsal, a ser íntimo de Jesus como uma esposa. E isso é uma missão do celibatário, né? Muitos me perguntam, e têm medo, os jovens, de modo especial, da solidão. Dizem, mas se eu escolher o celibato no sacerdócio, não? Escolher de ser um sacerdote, ser padre, ou entrar para uma comunidade de irmãs religiosas, entrar numa comunidade de vida como celibatários, vou ficar sozinho. E não é verdade. Não existe celibato. Se não é fecundo, é porque errou o caminho. Exatamente. Verdade? Tem alguém que pode errar o caminho. Exatamente. Né? Eu vi que muitas pessoas entram para o seminário, falando dos seminaristas, de modo especial, quero puxar a orelha dos seminaristas. Eu falo porque eu amo os seminaristas, tenho um grande amor pelos seminaristas. Tem alguns seminaristas que, então você vai rezar também, porque temos que rezar muito pela santidade sacerdotal, não é, Fátima? certeza. Então hoje vamos pedir para você nos ajudar nisso, já o faz, mas hoje de modo especial, que no nosso programa esta missão de rezar pelos padres e pelos seminaristas. Muitas vezes, alguns seminaristas que estão preparando para o celibato ficam com aquela preguiça de servir o povo de Deus, né? Falando, então, eu vou ser padre, mas vou ser padre um pouquino. Então, celibatário pouquinho não funciona. Não funciona, quer dizer, é erro de vocação. Total. Verdade? Exatamente. Então, nós estamos falando tantas coisas maravilhosas hoje, profundas. Vamos continuar falando, vamos chamar os nossos cantores que possam trazer esse bálsamo do canto, mesmo se estão telefonando aí, pedindo que a Milene imite a Fátima. Não vai ser hoje, não. Não, por favor. Porque durante a piacolata, cada um, eles têm os gestos lá, que tem que passar os sinais para as câmeras, não? E a Fátima tem um gesto, um modo especial. Toda delicadeza. Então, hoje não vamos ter imitação, mas vamos ter o canto. Então. Aproveitando esse momento, né, também partilho, agradeço realmente, testemunho que a Fátima é uma grande mãe para todos nós, né, na nossa casa. Sempre tem esse cuidado, esse zelo por cada um de nós, né? A gente vai cantar um trechinho aqui dos nossos estatutos, né? Pedindo que Deus renove nela esse amor esponsal e também em todos aqueles que buscam essa vocação. Em seu infinito amor, o Pai quis escolher almas esposas para o seu divino Filho. E para isso não escolheu as melhores, as mais belas, mas a fim de manifestar a sua glória e seu poder, resolveu escolher as mais pecadoras, as mais fracas, os vasos de argila, para ir realizar sua grande obra, para ir realizar sua grande obra. Toda glória pertence assim àquele que nelas tudo realizou. Toda glória pertence assim àquele que nelas tudo realizou. Obrigado, Milena. Obrigado, Augusto. Frederico, os pedidos de orações das pessoas que nos acompanham. Então, Padre, hoje o nosso primeiro pedido de oração é de Luciene Marques, que fala de São Félix. Ela diz: peço oração pelo meu sobrinho João Paulo, que é especial e está internado na UTI. Peço também pelo meu filho Gustavo e pela minha sobrinha Larissa, que é cardiopata. O nosso segundo pedido é da dona Fátima, que fala da cidade de São Paulo. Ela pede orações por ela, pois ela está com câncer, e ela confia à Sagrada Família de Nazaré sua saúde. Luciene, Fátima, nós, padres, religiosos, consagrados aqui de Nazaré, estamos rezando pelas suas intenções. E se você aí de casa também quiser mandar o seu pedido de oração para rezarmos aqui,
na Casa da Sagrada Família, pode nos enviar pelo nosso e-mail sagradafamilia@cançãonova.com ou pelo nosso Facebook Em Casa com a Sagrada Família. Obrigado, Frederico. Fátima, viver essa vocação aqui em Nazaré. Como é viver como celibatária no lugar do Sim de Maria? Padre, é uma grande graça. Sim, eu não tenho palavras para expressar o tamanho da graça e da honra que é estar na casa da Virgem Maria, né? Eu confesso que quando a comunidade me pediu, né, para vir para cá, me transferiu, eu estava na Itália, né? E eu queria, assim, morrer na Itália, né? Estava ótima, maravilhosa lá, né? Estava gostando muito também. Mas aí, quando a comunidade falou, então veio todos aqueles medos humanos normais, né? Que a gente tem, né? Eu sempre lembro que quando o anjo anunciou a Maria que ela iria ser a mãe do Salvador, o anjo disse: não tenhas medo, Maria. Então eu sei que o medo é um sentimento humano, normal, né? Agora o medo que lhe paralisa, esse é que não vem de Deus, né? Então aí eu sentia assim o medo, né, de não conseguir a língua e tudo tão diferente, né? Os conflitos que a gente fica, a televisão coloca assim, daquela ênfase, a mídia faz muita, né? Dá muita ênfase e tudo. Mas aí quando eu me coloquei em oração, né? Eu sentia mesmo Deus dizendo que eu seria muito feliz aqui porque eu estaria na casa do sim. E pela presença de Nossa Senhora, ela iria me ajudar a renovar meu sim diário, que é isso que vai fazendo a gente construir e viver a nossa vocação, né? Porque ninguém, como é que diz, aprende a ser esposa, a ser mãe, né, num curso, mas é na vida ordinária, como o senhor até diz, né? Aqui é uma escola. Então, todos os dias, né, para mim, é uma grande graça pedir todos os dias na Eucaristia, porque a gente já começa com a Santa Missa de manhã, né, que é uma grande graça, pedindo a Nossa Senhora para renovar o meu sim naquele dia, e que eu diga sim à vontade de Deus naquele dia para que eu possa viver a minha consagração, a minha vocação, a minha missão aqui, né, com a graça de Deus, porque tudo é graça, né? Muito bonito, porque além de ser uma consagrada, tem bom gosto. Eu gosto da Itália, então ela tem bom gosto. Não, bem, além da brincadeira, você disse algo muito profundo. Vemos a profundidade da missionária Fátima. Realmente, no programa de hoje, nos disse tantas verdades profundas. Você chamou essa maternidade de Maria nessa dimensão desse celibato, onde a celibatária vive a experiência de ser filha, mãe e esposa. Como você vive essa experiência? Porque, para mim, eu vejo que é muito... Eu dizia já um pouco antes, que é o termômetro da maturidade do consagrado, é verdade? Quando nós vivemos essa experiência concretamente, eu gosto sempre de perguntar para as celibatárias, para os padres, para as irmãs, sobre isso. Como você vive concretamente, no teu dia a dia? No meu dia a dia. Então, padre, para mim é muito importante, assim, primeiro ser filha, né? Porque essa paternidade de Deus... quando você deixa pai, mãe, filho, tudo, eu me sinto cuidada e olhada por Deus todos os dias, né? O Deus que é pai. Então, por exemplo, né, nós fazemos votos de pobreza, né, de obediência, de castidade. E, às vezes, uma coisa pequena, muito pequena, às vezes eu estou assim, com vontade de comer uma fruta. E acabou lá em casa, né? E aí eu estou lá na capela e digo: pai, você é meu pai. Porque se eu estivesse na casa dos meus pais, eu ia dizer: pai, compra, né? Então, assim, uma coisa muito pequena, mas eu digo, mas isso realmente como é concreto, né? E aí eu digo para Jesus: ai, queria tanto que Deus Pai, a providência hoje, providenciasse aquela fruta que eu gosto. E exatamente a pessoa vai comprar, ou alguém vem e traz. Né? E eu fico assim, uma coisa pequena, né? E esse se sentir filha, se sentir cuidada, né? E às vezes vem tantas preocupações, por exemplo, com a minha família, com as enfermidades, né, dos meus pais, né, e tudo mais, com a minha família e tudo. E aí Deus diz: mas eu cuido deles, porque eu sou teu pai. Né? Então, esse deixar ser filha é confiar que Deus cuida de mim, que Deus cuida de nós, da comunidade. Aí, se tiver alguma situação conflituosa aqui, Deus diz: mas eu sou o vosso pai, eu cuido de vocês. Né? Pronto. E a outra dimensão é o ser esposa, né?
porque eu só posso ser mãe, gerar filho se eu for esposa, né? Então, para mim, essa dimensão, uma graça, é essa intimidade esponsal com Jesus todos os dias, na Eucaristia e na oração, né? E uma coisa que o senhor falou aí, para a questão do seminarista, que às vezes se sente só, né? Tem muita gente que tem medo do celibato, porque vai viver só. Pronto, hoje, na minha experiência, lá quando eu tive a minha primeira comunhão, que eu me lembro até hoje da musiquinha da comunhão que dizia: fica comigo, Jesus, porque tua presença é luz, fica comigo, Jesus, porque tua presença é paz, fica comigo, Jesus, porque tua presença é amor. Então, todos os dias eu tenho uma união esponsal com Jesus na Eucaristia. Ele entra dentro de mim, do meu corpo pecador. Então, quando eu paro para rezar e para pensar que um Deus que é tão grande se faz tão pequeno e se coloca dentro de um corpo tão fraco e pecador, então isso me dá força, né? Me torna esposa dele, porque é ele que se dá a mim, né? Eu gosto muito de uma frase de Santa Elizabeth da Trindade que ela diz: não tenho medo da minha fraqueza, porque o forte habita em mim, né? Então, assim, eu sempre fui uma pessoa muito medrosa, padre. Medrosa de tudo, né? Eu nunca sairia do interior, nunca sairia, como a gente diz lá no Nordeste, da barra da saia da minha mãe, né? Mas eu lembro que a primeira missão que eu fui enviada foi para São Paulo. Morei 3 anos e meio lá. Eu morria de medo de avião, né? Eu fui segurando na mão de 2 missionários, assim, me tremendo, né? De medo. Pronto, depois Deus me fazia sempre enfrentar meus medos, né? E dizer: eu estou contigo, né? E aí, voltando à questão do ser esposa, é que eu nunca vou estar só, porque todos os dias Jesus disse: eu estarei convosco todos os dias. E como celibatária, eu recebo todos os dias Jesus. Então, às vezes eu passo mal, não consigo ir para a missa de manhã, eu fico assim, suplicando para receber Jesus, porque eu preciso dele para viver essa dimensão esponsal, né? Então, essa dimensão esponsal é muito essa busca de estar com Jesus na Eucaristia, na palavra, na adoração, com os irmãos, porque Jesus também está na vida comunitária, né? E o ser mãe, né? Então, assim, na comunidade hoje, eu exerço uma missão, né, de coordenadora das moças, né, lá, então, de cuidar das meninas. Mas aí eu alargo um pouquinho, porque o celibatário ele é de todos, né? Então, aí eu cuido também, eu tento cuidar dos irmãos também. E, por exemplo, a questão também dos padres, porque eu sinto muito assim um chamado de interceder também pelos padres. Então, os franciscanos, né, para mim, como Francisco é um dos nossos baluartes, eu tenho assim, me sinto muito honrada também de viver essa dimensão de maternidade espiritual para os sacerdotes e para os franciscanos também, né? Então, eu tento tanto cuidar a nível concreto, assim, ver uma necessidade, alguma coisa, como principalmente pela oração, né? Então, se eu vejo um triste e aí eu começo a interceder antes até de abordar ou de perguntar: você precisa de alguma coisa, né? Então, essa atenção para todos, né? Então, essa dimensão muito forte. Obrigado, Fátima. Chegamos no final do nosso programa. Falou que é a primeira vez, hein? A gente falou tanto e tem tanto ainda para nos falar, mas chegamos no final do nosso programa. Nós queremos te deixar na missão, na tua missão de rezar por todas as pessoas que nos acompanham, rezar pela nossa missão. E vamos, então, consagrar todas as famílias, a Sagrada Família de Nazaré, e também deixando na tua oração, na tua vida celibatária aqui em Nazaré, todos os irmãos e irmãs que nos acompanham. Amém, e vamos então dar a bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Vos abençoe Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Amém. Esperamos todos vocês na próxima semana, aqui no nosso programa Em Casa com a Sagrada Família. Aqui a Escola do Evangelho chega na tua vida. O Christian Media Center tem a missão de levar ao mundo a mensagem da Terra Santa, a terra do Quinto Evangelho. Transmissões, reportagens, notícias, documentários, atualidade da Igreja e da vida cotidiana dos cristãos da Terra Santa. Você pode nos ajudar nesta missão, fazer conhecer e difundir a mensagem da Terra Santa. Ajude-nos. Visite o nosso site